Sejam todos bem-vindos na nossa aula. Vimos na aula anterior que as funções inorgânicas, elas são divididas em ácidos, bases, sais e óxidos. Hoje, iremos estudar na nossa aula a função ácido. A função ácido é uma substância que em solução aquosa produz cátions que são sempre íons H+, e um ânion cuja a natureza ela varia de um ácido para outro. Esse tipo de reação que ocorre, ela sofre ionização, que comentamos na aula anterior, que é a formação de íons quando a molécula ela se quebra, quando ocorre o rompimento da ligação entre os átomos, onde uma ela fica carregada positivamente e a outra carregada negativamente. Vamos ver mais lá para frente que a quantidade de H+ ionizáveis na solução, ela vai indicar que aquela solução é menos ou mais ácida. Quanto maior a quantidade de H+ tiver, mais ácida será essa solução. Vejamos agora algumas propriedades dos ácidos. Os ácidos, eles possuem em sua composição o hidrogênio. Eles também possuem o sabor azedo. É claro que em um laboratório jamais vamos cheirar ou provar uma solução. O ácido ele também muda de cor na presença de um indicador. Na solução de fenolftaleína, ele permanece incolor. Os ácidos também, eles se intensificam as cores sensíveis no papel de pH. Eles também conduzem a corrente elétrica em uma solução aquosa. Os ácidos, eles também reagem com facilidade com as bases, formando os sais e a água. Alguns ácidos têm propriedades de corrosão, mas isso vai depender da concentração desse ácido e do tipo da natureza desse material. Vamos agora ver a classificação dos ácidos. A primeira classificação que iremos estudar é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis na molécula. Nós temos as moléculas monoácidas, diácidas, triácidas e tetraácidas, como vocês estão vendo na tela. As moléculas monoácidas, ela possui um hidrogênio apenas ionizável. Já as diácidas, elas possuem 2 hidrogênios ionizáveis. As triácidas, 3 hidrogênios ionizáveis. E por fim, as tetrácidas também possuem 4 hidrogênios ionizáveis. Nós temos aí alguns exemplos de monoácida, que é o HCl, onde há liberação de apenas um hidrogênio ionizável. As diácidas, nós temos o H2SO4, 2 moléculas, 2 hidrogênios ionizáveis. As triácidas, nós temos um exemplo do H3PO4, e o tetraácidas, o H4P2O7, liberando 4 hidrogênios ionizáveis. Os hidrogênios ionizáveis podem ser identificados por meio de uma análise da fórmula molecular ou através da fórmula estrutural daquela substância. Nas moléculas de ácido que não possui o elemento químico oxigênio, todos os hidrogênios presentes nessa estrutura, eles são consideráveis ionizáveis. Já nos ácidos que possuem o elemento químico oxigênio, são conhecidas como os oxiácidos, que ainda iremos estudar mais adiante, são consideradas ionizáveis apenas aqueles que estiverem ligadas diretamente a um átomo de oxigênio. Outra classificação que nós vamos ver hoje é quanto à presença ou não do oxigênio na composição da molécula. Hoje iremos estudar somente os hidrácidos. Os hidrácidos, eles são ácidos que não possuem oxigênio na sua molécula.
onde a fórmula molecular é a seguinte: o hidrogênio, o N é o número de hidrogênios ionizáveis e o X significa o elemento químico que vai reagir com o hidrogênio. Então, a fórmula molecular é Hn, número de hidrogênios ionizáveis, e o X, que é o elemento químico que vai se ligar com essa molécula. Preste atenção que nos hidrácidos não possuem oxigênio na sua estrutura molecular. Então, vamos aprender como se faz a nomenclatura dos hidrácidos. Os hidrácidos, o nome dele, todos os ácidos, eles começam com a palavra ácido na frente. Então, é ácido, o nome do elemento X, que vai depender do elemento que está ligado ao hidrogênio, mais a terminação hídrico. Isso é uma regrinha básica que vocês devem saber para escrever a nomenclatura dos hidrácidos. Vejamos os exemplos dos hidrácidos. Nós temos aqui o primeiro exemplo, o HCl. O HCl, assim como os outros exemplos, nós não temos hidrogênio na sua composição da molécula. Então, a regra que nós vamos usar é ácido, o nome do elemento que está ligado ao hidrogênio, mais a terminação hídrico. O primeiro exemplo nós temos o HCl. O Cl é o cloro. Então, a nomenclatura dessa fórmula molecular diz a seguinte: é ácido clorídrico. Cloro é o elemento que está ligado. E hídrico, que está de vermelho, é a terminação do ácido. Por isso que o nome dessa molécula, HCl, é ácido clorídrico. Dessa forma, vocês vão analisar as restantes. Nós temos aqui o F, que é o flúor na tabela periódica. Então, o nome desse elemento, desse ácido, é ácido fluorídrico. Hídrico é a terminação do ácido que não possui oxigênio na sua estrutura molecular. Assim como o bromo também, que é Br, nós temos o ácido bromídrico. E por fim, nós temos o iodo, que é o ácido iodídrico. Boas aulas, bons estudos e até a próxima aula.